Olá pessoal, estamos aqui para ter um conteúdo aprofundado sobre a fé, crescendo na fé. E esse vídeo ele vai ser bem, vamos dizer assim, com bastante detalhes, vamos ter um ensinamento mais amplo e a gente vai poder aqui nesse vídeo se aprofundar. Então eu aconselho você, invista esses minutos para realmente aprender a fundo sobre a fé e principalmente sobre viver as promessas de Deus, porque o intuito é fazer você viver as promessas de Deus, de gerar frutos e ter uma vida realmente de acordo com aquilo que o próprio Deus deseja para você. E para isso nós precisamos se aprofundar, nós precisamos estudar e que esse vídeo te alcance não só na sua vida, mas para a sua família. Nós estamos começando esse primeiro episódio, nós vamos ter mais vídeos, mas hoje eu coloquei aqui o episódio 1, porque vai ser mais vídeos que nós teremos para realmente se aprofundar nesse tema, crescendo na fé, para viver as promessas de Deus. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Vamos começar. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Ralph John, sou casado, tenho 36 anos. Então, glória a Deus, eu agradeço a Deus por toda a experiência que Ele próprio me proporcionou, que eu tivesse, e realmente está aqui hoje para edificar a sua vida, e temos esse momento aqui de edificação dentro da palavra de Deus. Então anotem tudo, se você puder pegar um caderno e começar a anotar, e vamos realmente para cima. Em Tiago, capítulo de número 3, versículo número 4 e 5, diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então é interessante esse versículo porque fala do leme do barco. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então tá se falando aqui de um navio, e vamos ler de novo, que também tomem como exemplo os navios. Esse versículo quer que a gente tome como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos. Esses navios, eles são dirigidos por leme muito pequeno, um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, por exemplo, o piloto ele tem ali o leme, e conforme ele vira o leme para a esquerda, o navio vai para a esquerda. Conforme ele vira para a direita, o navio vai para a direita. Esse versículo ele quer nos dizer como nós estamos tratando a fé, como realmente nós estamos tratando as decisões da nossa vida. Se nós colocarmos o leme da nossa vida para a esquerda, a nossa vida vai para a esquerda. Se nós colocarmos nosso leme para a direita, a nossa vida vai para a direita. E na Bíblia existe dois caminhos, o caminho mau e o caminho realmente de bênçãos de Deus. O caminho realmente que nos leva ao caminho correto, ao caminho realmente de Deus. E se nós colocarmos o leme para o caminho errado, nós vamos ter decisões erradas, nós realmente vamos ir para o lado errado. Agora, se nós colocarmos o leme da nossa vida para a direção correta, aonde Deus deseja, nós vamos para o caminho correto. O nosso navio vai para o caminho realmente que Deus deseja. E aqui fala, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por um simples vargulho. Então, olha que interessante, que diz que a nossa língua ele é um pequeno órgão do corpo, mas a nossa língua, a nossa fala, ela pode trazer grandes consequências. Da mesma forma que um pequeno leme de um navio, pode levar um navio para a esquerda e para a direita, a nossa língua também tem esse poder de levar as nossas vidas tanto para um lado para o outro. Dependendo como nós falamos, nós se portamos, realmente nós damos uma direção para a nossa vida. Muitas das vezes o que nós falamos traz maldições, e muitas das vezes o que nós falamos traz bênçãos. E é isso que nós vamos aprender hoje nessa aula. Será que nós estamos
para o lado correto ou para o lado errado. Então, a aula vai começar a ficar boa agora, hein? Vejamos, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, né, aqueles que o buscam. Ele realmente que recompensa quem realmente está no caminho, que realmente crê que ele existe, que ele é criador. Então, esse versículo está ensinando isso. Em Hebreus 6, 12 até o 15, vai dizer assim, ó, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar com muita paciência, né, Abraão alcançou a promessa. É muito interessante porque vai falar de nós não sermos negligentes e realmente nós temos que imitar aqueles que, por meio da fé, que tiveram paciência, alcançaram realmente as bênçãos de Deus. Aqui vai falar realmente de promessas e vai citar Abraão lá atrás, onde Deus fez uma promessa e nos diz que Abraão teve muita paciência e ele, por ter muita paciência e fé, ele conquistou aquela promessa de Deus. Então dizendo, e foi assim que depois de esperar com muita paciência, Abraão alcançou a promessa. Muitas das vezes vamos ter que ter paciência, perseverar. Nós vamos que ter realmente o olhar para Deus, confiar naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já prometeu, mas acima de tudo, vamos ter que ter muita paciência. E eu te pergunto, você está tendo paciência e esperando realmente as promessas de Deus? Ou realmente você já não confia mais, você já não tem mais esperança, realmente a sua fé já não está mais crendo da mesma forma como foi no início? Como está a sua fé? Será que aquele sonho, aquele projeto, aquilo que Deus falou, você já engavetou? Ou você está que nem Abraão, com paciência esperando até alcançar? Vamos seguir aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador de Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós temos realmente que multiplicar. Então, isso aqui é muito valioso, porque nos fala que Pedro, né, ele recebeu uma fé igualmente valiosa. E assim como nós, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Assim como eles receberam essa fé valiosa, nós também recebemos essa fé valiosa. Graças e paz lhes sejam multiplicadas, nós temos que multiplicar. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nós temos que ter conhecimento. Sem conhecimento fica difícil realmente nós agregarmos a nossa fé, nós realmente crescermos a nossa fé e realmente perseverar na fé, crendo que Deus realmente está no controle. Seguindo aqui, 2 Pedro ainda 3 e 4, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De novo, conhecimento. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui nos fala de promessas, nós temos que ter realmente fé nessas promessas. E ainda fala para que nós pudemos não somente andar nessas promessas, mas ser participantes da natureza divina,
e realmente conquistar essas promessas. Nós temos que entender, nós temos que ter o conhecimento, o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então é muito interessante porque ele realmente nos chama a aprender, a estudar, e é por isso que você está aqui hoje, e nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus. Seguindo, qual a direção está seu leme? Então até aqui nós temos que ver onde está a direção do nosso leme. Será que nosso leme está na direção buscando realmente o conhecimento? Será que o nosso leme está realmente na direção onde nós estamos conquistando as promessas, nós estamos aplicando a fé, como foi os apóstolos? Será que nós estamos vivendo e realmente tendo fé que Deus está no controle da nossa vida e realmente nós estamos buscando não só o conhecimento, mas realmente viver as promessas de Deus, porque é muito importante. Seguindo aqui, vamos ver, a palavra de Deus não deixa dúvidas. A palavra de Deus, ela nunca deixa dúvidas quando realmente nós buscamos entendê-la, realmente compreender a passagem, o momento que foi escrito, qual o contexto, a origem, desde a antiga aliança até a nova aliança, tudo se conecta, toda a palavra ela se conecta, tudo aponta para Jesus Cristo e o seu sacrifício e realmente a promessa maior que é a nossa salvação. E aqui nos diz em Marcos 11, 24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Olha que interessante. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo. Então nós oramos e nós cremos, nós receberemos. Agora, claro, nós precisamos voltar lá atrás, nós já vimos. Nós precisamos ter o conhecimento. Nós precisamos ter nosso leme direcionado ao caminho correto de Deus. Porque se nós não tivermos o conhecimento, o nosso leme não estiver na direção correta, nós vamos pedir coisas que não são alinhadas aos céus. E aquilo que não está alinhado com Deus, aquilo que não está alinhado com a vontade perfeita de Deus, nós vamos poder ter fé, nós vamos orar, mas não vamos receber. Porque lá em Tiago diz, não recebe porque pedes mal, porque nós não pedimos alinhados com o conhecimento correto que nós temos que ter dentro da Bíblia. Às vezes nosso conhecimento é somente coisas do mundo. É tudo que você vê na internet aí de joguinhos, de entretenimento, de televisão, aquilo que é ensinado, de conquistas. E às vezes nosso conhecimento é isso, é um conhecimento raso. Mas se nós temos o conhecimento alinhado, o nosso leme está alinhado com a vontade de Deus, essa palavra ela sempre vai se cumprir, porque o nosso pedido vai estar alinhado com os céus. Então, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam e assim lhes sucederá. Então, realmente, nós vamos conquistar isso que nós vamos pedir, porque vai estar alinhado com a vontade de Deus. E, acima de tudo, com conhecimento. Seguindo 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é muito importante, irmãos. A fé, ela é algo essencial para nós realmente vivermos com uma vida sadia, uma vida plena. Porque, acima de tudo, a fé ela nos proporciona isso daqui, vencer o mundo. E o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa maior vitória do mundo é sabermos que nós não somos desse mundo. Nós realmente somos salvos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque nós já vencemos esse mundo através do sacrifício de Cristo. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, confessamos Ele como nosso único Salvador, realmente nós vencemos o mundo, e é através da fé. A fé é realmente que essa palavra ela se cumpriu em nossas vidas
e em toda a humanidade. Então, essa é uma das principais promessas e é o principal momento que nós temos que ter nossa fé alinhada. É nisso daqui, que nós já vencemos o mundo através de Jesus Cristo. Seguindo, a fé ela pode crescer? É uma dúvida. As pessoas às vezes acham que a fé é algo que não pode crescer, a fé é algo que fé é algo normal, que se você crê é fé, se você não crê é porque não tem fé. Mas será que ela pode crescer? Vamos ver na palavra? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então, olha que interessante. A fé ela pode crescer. Então, quanto mais nós alimentamos através da palavra, através realmente de pessoas de Deus, nós temos comunhão com pessoas de Deus, nós buscamos estudar, fazer um curso online, ir para a igreja, ler a Bíblia, a nossa fé ela vai aumentando. E quando nós temos contato uns com os outros, nós temos amor, nosso amor também cresce um pelos outros. Nós temos contato com pessoas de Deus, ouvimos testemunhos dessas pessoas e esses testemunhos nos edifica e faz aumentar a nossa fé cada vez mais. Então, se você tinha dúvida disso, se sua fé ela é única, não, ela pode sim aumentar. E também pode esfriar, ela pode diminuir, ela pode se apagar, você não tem mais fé em Deus, porque realmente você não mais alimentou e não teve mais experiências realmente com Deus. E aí é onde a sua fé ela acaba realmente diminuindo. Então é importante aumentar, crescer, conforme está aqui, crescer cada vez mais. Seguindo aqui, agora vamos ver, coloquei isso no meio do estudo, o que é fé? Porque é bom a gente ter um panorama no início e agora trazer para esse momento. O que é fé? Fé é acreditar que uma coisa é verdade. Então, assim, quando você acredita em algo, você tem fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé. E realmente nós vamos ver que todo mundo tem fé em alguma coisa, crê em algo. Então, se você crê em algo, você tem fé. Isso é fé. Todo mundo tem fé. Então, crer em alguma coisa é ter fé. Agora vamos ver. Fé natural. O que significa fé natural? Porque existe a fé natural, a fé que todo mundo pode ter, a fé que o homem tem em coisas, e realmente fé naquilo que não é Deus. Então, todo mundo pode ter uma fé natural. Você crê em algo, você acredita em algo, isso é ter fé. A fé natural é aquela confiança ou crença possuída por todos os homens. É a fé natural. Por exemplo, se você vai no médico, o médico passa uma receita de um remédio, você tem fé que aquilo que ele passou vai te curar. Isso é uma fé natural, uma fé que todo homem tem. Outro exemplo, você crê que amanhã os seus projetos você vai conseguir concluir. Você marcou uma visita, você vai no seu trabalho, você vai terminar um relatório, algo, e você crê, você tem fé naquilo que isso você vai conseguir realizar amanhã. Isso é uma fé natural. Seguindo aqui, em Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Aqui é um exemplo interessante que até os demônios creem em Deus. Então você crê que existe só um Deus? Às vezes as pessoas acreditam em Deus, mas fala que até mesmo os demônios creem e tremem. Está lá em Tiago 2,19. Até os demônios acreditam em Deus. Eles não só acreditam,
mas ele também, os demônios têm todo o conhecimento. O diabo tem o conhecimento da palavra, porque ele já foi um anjo celestial, um anjo de Deus, e foi expulso por realmente pecar contra Deus. Então, se você perguntar assim, o diabo, ele crê também, ele aqui no versículo fala isso. Até os demônios creem em Deus. Agora, a fé sobrenatural é uma fé realmente diferenciada da fé natural. E nós precisamos compreender essa diferença, porque através da fé sobrenatural, realmente nós vamos mover o mundo espiritual. E olha lá, em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, aqui nós vamos ver a fé sobrenatural, porque quando fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso daqui é uma fé sobrenatural. Somente a fé sobrenatural realmente vai fazer nos mover em crer realmente que nós somos salvos através da fé, através da graça de Deus. Porque isso não vem de vocês, não vem de vós, de mim, de vocês. É dom de Deus, é um presente de Deus. E não vem por obras para que ninguém se glorie. Nós não precisamos fazer obras para ser salvo. Nenhuma obra que nós vamos fazer hoje em dia pode trazer salvação. A única obra que trouxe salvação foi a obra de Jesus Cristo na cruz. Ele realmente morreu, derramou seu sangue para realmente trazer a salvação a toda a humanidade. E nós não precisamos fazer mais obras. Então, nós temos que crer, é fé, realmente, que nós já estamos salvos. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós já estamos salvos pela fé. Fé na palavra de Deus, fé porque o próprio Deus falou isso. Então isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então isso daqui, para nós acreditarmos nisso, é somente através da fé sobrenatural. Quando nós temos a fé sobrenatural, nós andamos como salvos, nós cremos que nós já somos salvos em Cristo Jesus. Agora, os demônios não têm essa fé sobrenatural. Os demônios não creem desta forma. Assim como muitos, infelizmente, não creem dessa forma. Não creem que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Porque não tem essa fé sobrenatural. Seguindo aqui, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui é mais uma fé sobrenatural. Através da fé sobrenatural, da fé realmente em Deus, nós cremos nessa palavra. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Através da fé sobrenatural, nós cremos que nós somos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós temos que crer verdadeiramente nessa fé sobrenatural. Não crer por crer, você crer naturalmente, a fé natural, mas é você crer e realmente vivendo como um filho de Deus. E para você viver como um filho de Deus, é somente pela fé sobrenatural. Seguindo aqui, mais um momento onde se fala da fé sobrenatural, nos dons espirituais. Os dons do Espírito Santo são sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí que nós vamos focar aqui, na fé. A fé realmente, aqui está falando de uma fé sobrenatural. É uma fé diferenciada. Realmente é a fé que fala lá dos dons espirituais. É interessante quando se fala realmente a fé sobrenatural, nós vamos ver aquela passagem muito famosa de Pedro, quando ele anda sobre as águas. Quando Cristo chama ele para vir até ele e andar sobre as águas, ele realmente tem uma fé sobrenatural. Aquilo é uma fé sobrenatural. Ele dá o primeiro passo e ele anda
em direção a Cristo. Ali depois ele meio que se assusta, começa a afundar, mas ele experimentou, ele viveu um sobrenatural ali. Ele andou sobre as águas, igual Cristo. Cristo também andou sobre as águas. Isso é fé sobrenatural, uma fé diferenciada. É uma fé que move o sobrenatural. Então você vê muitos testemunhos aí de pessoas, hoje em dia, testemunhos grandes, dessa mesma forma, vivendo o sobrenatural, vivendo realmente a fé sobrenatural. Nós vamos ver aqui, ó, que a fé em Deus é crer na palavra. Toda vez que você vê fé em Deus, a fé bíblica, é crer na palavra de Deus. Toda vez que você realmente quer viver o sobrenatural, você precisa crer que a fé não é um desejo nosso, que nem aqui, ó, não é um desejo, não é um pensamento positivo ou uma força da mente. Às vezes, as pessoas entendem que a fé é um desejo, é um pensamento positivo, uma força da mente, confundem muitas das vezes dessa fé natural do mundo. Um desejo do mundo, uma força da mente, ajudas realmente ali de pessoas que nem coaches, pessoas que ensinam autoajuda, e que nem a gente falou no vídeo passado, que tudo isso ele até ajuda de uma certa forma você ter pensamentos bons. Mas a fé é algo muito além do que isso. A fé realmente é sobrenatural. Então, é crer na palavra. Quando nós temos a fé de crer na palavra, é uma fé diferenciada realmente, porque nós vamos viver a palavra de Deus, porque nós temos fé naquilo. Seguindo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 ao 14. Está escrito: "Cri, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha que interessante, mais uma promessa aqui muito importante, que nós temos que ter fé e nós temos que crer. Cri, por isso falei. É importante muitas das vezes nós não apenas crer, não apenas ter fé, mas é importante nós verbalizarmos, nós falarmos, nós realmente profetizarmos. Muitas das vezes na palavra de Deus, nós vamos ver homens de Deus profetizando realmente aquilo que Deus falou. Assim diz o Senhor, não vai chover, que nem Elias disse, e realmente não choveu, porque o próprio Deus disse. Ele verbalizou, ele realmente declarou no mundo espiritual. É importante nós falarmos. Aqui diz, ó, está escrito, cri, por isso falei, falar, verbalizar. Às vezes nós temos que nos posicionar. Às vezes pessoas vêm com coisas negativas e você, não vou falar nada, vou deixar isso. E muitas das vezes o mundo espiritual, ele se move através das palavras. As palavras têm poder. Então é importante nós se posicionar do lado de Deus e realmente, às vezes, profetizar aquilo, repreender aquilo que foi algo negativo, uma palavra contrária, e você profetizar, não, em nome de Jesus, meu Deus já falou que vai ser assim e assim, e eu creio em nome de Jesus que vai ser desta forma, porque o próprio Deus disse, e ele me confirmou na palavra. E aí você realmente quebra as cadeias do mal no meio, porque é muito importante você fazer isso. Porque as palavras têm poder. Palavras negativas, elas existem. Setas, palavras contrárias, palavras de inveja, palavras realmente que vai colocar você, o seu espírito para baixo, e você tem que repreender tudo isso. Porque fala, com esse mesmo espírito, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Se nós cremos, nós temos que ter essa ousadia, porque nós temos o mesmo Espírito, com esse mesmo Espírito de fé. É o mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo, o Espírito não muda. O Espírito Santo de Deus, ele não muda. E também nós cremos, e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, dentre os mortos, também nos ressuscitará
com Jesus e nos apresentará com vocês. Então toda vez que a pessoa falar, não, você não vai ser salva, não acredita nisso não, você tem que verbalizar, você tem que falar, não, eu creio sim que eu vou ser salvo, porque está na palavra, está escrito, é promessa de Deus. Jesus está voltando e ele vai me ressuscitar naquele grande dia e realmente andarei com ele nas nuvens e realmente serei salvo, porque eu creio na palavra e você tem que verbalizar e crer nisso, declarar com a sua boca. Então é isso, finalizamos esse primeiro episódio da fé, que você realmente tenha sido edificado, realmente aprendido muitas coisas, porque nós vimos dentro da palavra situações importantes que nós temos que se posicionar. Onde está direcionado o nosso leme? Está realmente direcionado a ter conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. O nosso leme está realmente direcionado, alinhado com a verdade e com realmente o desejo de Deus, porque quando o nosso leme está direcionado com Deus, tudo que nós pedimos será alinhado com Deus e tudo se fará, porque Deus ele sempre quer o melhor para nós. Deus ele quer que nós possamos andar direcionado à sua palavra, porque Cristo veio para isso, para dar vida e vida em abundância, mas também cabe a nós buscarmos o caminho correto. O nosso leme tem que estar direcionado ao leme na direção de Cristo, direção dos céus. Então que você possa colocar em prática e até a próxima aula.